Universidade Rinode Áudio da Semana. Mostrar o plano e vender a ideia e o conceito do negócio de Piara Menezes Imperial Elite do Rinode Group. Há muitos anos eu entendi uma coisa. Eu acho que todo mundo deveria saber. O time sempre vai ser mais importante que o individual. Sempre. Então, as indiferenças que às vezes possam existir, os conceitos diferentes que possam existir, isso tudo acaba quando o time é mais importante. Porque quando o homem é homem, ele coloca o time como mais importante. Aí você engole sapo, aí você faz pazes, aí você muda de postura em algumas coisas, porque o time sempre deve falar mais alto que a individualidade. Quando eu tinha a minha pizzaria, e também na mensagem, por várias vezes, quando eu estava em crescimento, e quando a gente está crescendo, a gente fica muito, como é que se fala? A gente fica muito vulnerável porque a gente perde o chão. É natural isso, tá, gente? Quando você começa a crescer muito, é natural você perder o chão pela vaidade e pelo ego. E eu dizia dentro, quando eu tinha reunião com meus funcionários, se um dia você me ver chegar aqui bebido, drogado, assediando as meninas, não deixem eu entrar na minha empresa. Me tirem daqui, porque essa empresa ela é mais importante e viva, porque a vida de vocês é mais importante do que as minhas idiotices. Graças a Deus eu nunca fiz isso. Mas eu já deixava claro para eles que a minha preocupação ali, a preocupação de todos deveria ser do time. E é isso que está acontecendo aqui. Beleza? Muito bem. Eu quero começar um pouco falando, não vou contar a minha história, porque o objetivo não é esse, mas eu quero falar para vocês sobre o marketing de rede e como nós devemos conduzi-lo. E eu vou falar algumas coisas, e o Lucas está presente na sala também aqui, vocês ainda não estão vendo ele, mas ele está aqui, e ele vai completando as coisas. Eu vou fazer talvez algumas perguntas, a gente vai interagir, e no final o Lucas vai vir e falar algumas coisas para vocês, ok? Muito bem. Nos últimos 8 anos, eu tive a oportunidade de começar a desenvolver esse projeto da Rinode. Eu conheço o marketing de rede desde 90, quando a Amway chegou no Brasil. E quando a Amway chegou no Brasil, galera, você tem que entender que ninguém sabia o que era marketing de rede. Houve um momento, cara, que era tão louco que por onde você passava a noite, Lucas, em Belém, tinha reunião acontecendo nas casas. Parecia a célula de igreja. Eu passava numa rua perto de casa chamada 1º de Dezembro. Não sei se quem conhece a rua 1º de Dezembro em Belém. Cara, eu ia olhando e as casas ali eram muvuca, um bocado de gente, porque todo mundo achava que era um esquema, que todo mundo ia se dar bem, ia ficar rico. Foi uma loucura. Tanto é que os caras encheram o Maracanã. Eles encheram o Maracanã, de tanta gente no evento que houve, encheram o Maracanã. E depois de algum tempo, porque secou, porque as pessoas descobriram que não é um esquema, as pessoas descobriram na pele que não é de se dar bem, as pessoas descobriram na pele que oportunismo é diferente de oportunidade. E a gente, muitas das vezes, vende oportunismo. É o que está acontecendo agora quando as pessoas estão migrando para outra empresa, elas levam muita gente porque elas oferecem oportunismo, não uma oportunidade. Oportunidade sempre vai ser de longo prazo. Oportunidade boa sempre é de longo prazo. E aí, nesses últimos anos, eu estava afastado, eu estava aqui, e eu tive a oportunidade de estudar livros como esse, GoPro. Livro como esse do Dexter me deu muito trabalho, porque eu não sei a língua inglesa, eu não sei ler, eu não sou um expert em inglês, e eu li quase 500 páginas traduzindo, página por página no Google Tradutor. Eu tirava a foto da página, traduzia e colava no meu lembrete. E foi muito louco ler esse livro aqui, assim, dessa forma. Não li todo, porque depois apareceu para mim já traduzido, alguém traduziu aí no Brasil, e já chegou para mim, e aí eu já comecei a ler esse livro. E o livro que mais marcou minha vida, que foi quando eu entendi o que eu fazia, olha isso, envolvido nesse mercado há mais de 30 anos, eu fui entender o que eu estava fazendo agora, nos últimos 5 anos, quando eu li esse livro aqui, chamado O Negócio do Século XXI. Olha como a gente tem que ter muita tranquilidade quando a gente se vende, né, como especialista. Por isso que o Eric Ory fala, não se venda como especialista, você não é. Porque se você se vende como especialista, pode acontecer exatamente isso que eu tenho que assumir na frente de vocês. Conheço o negócio há 30 anos, mas vim entender ele nos últimos 5, 7 anos, quando decidi ler profundamente esse livro, O Negócio do Século XXI. Então, o que eu vou falar para vocês aqui é baseado nisso tudo que eu venho fazendo. As minhas experiências negativas, quando eu achava que eu sabia. Um dia eu falando com o Lucas, tem muita gente que ouve, por causa do PIN, muito elogio, e ele vive acreditando nesses elogios, mas ele sabe que não é verdade. E ele, às vezes, passa a vida vivendo uma mentira, cara.
A gente, às vezes, passa uma vida vivendo uma mentira porque a gente não se assume ou não busca entender mais o que a gente faz. E eu não estou falando só do marketing de rede, não, tá, gente? Falo da vida como um todo. Muito bem. E aí, o que eu vou falar para vocês é baseado nisso tudo. Houveram momentos que eu ouvia 4 áudios por dia. 4 áudios por dia, tentando entender o que os caras da maior empresa do mundo faziam de diferente, porque eles tinham resultado tão duradouro. E tudo que eu tinha visto era empresas começar e acabar, começar e acabar, começar e acabar. Como assim? Por que as empresas começam e terminam e essa empresa continua em pé? O que eles têm de diferente? Por que eles conseguem? E sabe o que eu descobri, gente? Eu descobri que eles têm o que a gente não tem, mas a gente tem o que eles não têm. E se a gente conseguir unir os dois, a gente se torna aquilo que a gente vem gritando há muito tempo, que é a maior empresa desse segmento, ou pelo menos a melhor. Aquela que pode nos dar, de fato, a nossa liberdade. Porque a gente está aqui para ter liberdade, amigo. Eu não estou aqui para comprar o perfume mais barato, eu não estou aqui para vender produto, eu não estou aqui para nada disso. Estou aqui pela minha liberdade e pela liberdade da minha família, cara. Eu não sei você, mas dinheiro não significa liberdade. Dinheiro não significa liberdade. Ah, Jupiara, mas eu ganho 50 mil por hora porque eu vendo 500 mil coisas, eu faço tal coisa, ou eu sou formado em tal coisa, eu ganho 500 mil reais por minuto. Mas isso não quer dizer que seja livre. Eu acho que a gente tem que buscar liberdade em toda a amplitude dela. Muito bem, o que é o marketing de rede, cara? Vamos entender aqui a galera que é nova, que está começando agora. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a minha tela. O que é o marketing de rede, cara? Existem várias... Marketing de rede é o seguinte, é uma forma de colocar um produto fabricado por alguém na mão do consumidor. Todo produto que é fabricado tem que chegar na mão do consumidor. Mas existem várias formas. Existe o varejo. O que é o varejo? O varejo é quando tem uma fábrica que fabrica um produto que passa por vários atravessadores, atacadista, varejista, chega numa loja, o consumidor vai lá e compra esse produto. Ok? Isso já existe há dezenas de anos, há muitos anos. O marketing de rede veio para eliminar esses atravessadores e aproximar a fábrica do consumidor. Ok? É uma forma de distribuir produto. O marketing de rede nada mais é do que uma forma de distribuir produto. Antes do marketing de rede, o pré-marketing de rede foram as franquias. As franquias eliminaram alguns atravessadores e aproximaram o consumidor do fabricante. Porém, em 1959, quando surgiu a maior empresa do mundo, ela veio desenvolvendo formas de fazer isso. Então, desde aquela época, o Dexter, que é o maior distribuidor de marketing, que tem a maior rede do mundo, só vocês entenderem, esse cara aqui movimenta 6 bilhões, BI, de bola, BI, de dólares por ano em produtos no planeta. 6 bilhões de dólares. Ok? E ele vem desenvolvendo, junto com a equipe dele, maneiras de fazer a gente fazer isso aqui de forma mais correta. Não a perfeita ou a única, mas a que mais funcione. Ok? Então, quando você conhece esse modelo de negócio, marketing de rede, que inclusive eu ouvi recentemente novamente o livro O Segredo da Mente Milionária, ele diz em várias partes do livro, ele fala do marketing de rede. E é engraçado, né? Kiyosaki, um dos homens mais respeitados do mundo, escreveu um livro só sobre marketing de rede, e o autor do livro O Segredo da Mente Milionária, que é um livro sensacional, fala que é uma excelente forma de ter uma renda passiva, que tem uma renda que te dê liberdade. Olha que loucura. E as pessoas, às vezes, não valorizam. Olha para esse negócio como se fosse um negocinho de fundo de quintal. Gente, não é. É o negócio do século XXI, cara. Quando tu pega a Forbes, eu tenho esse link da Forbes, acho que todo mundo tem, ele lista lá as 5 tendências do século XXI. E uma delas é o nosso negócio. A outra delas é uma atividade que eu estou começando a me envolver aqui na América, que é cuidar de idosos, que é ter negócios voltados para idosos. Então, tu tem que estar ligado no que é, pô, e o que será. Né? Muito bem. Então, quando você se associa a uma empresa para fazer esse negócio como um negócio, a primeira coisa que você tem que entender é o que eu tenho que fazer. Basicamente, 3 coisas. Consumir produtos, você vai fazer mudança de hábito, você vai parar de comprar produtos na loja, no supermercado, e vai comprar direto dessa fábrica que ela lhe fornece, você vai vender produtos e você vai duplicar. O que é duplicar? É construir negócios. E aqui que está a liberdade. Gente, é aqui que está a liberdade. Quando o Kiyosaki fala sobre o quadrante, que é muito importante você entender isso para a sua vida como um todo, ele fala que o quadrante é dividido em 4 partes, né? Empregado, autônomo, dono e investidor. O nosso negócio de marketing ele está aqui.
no quadrante D do lado direito. Só que 99% das pessoas que estão aqui vieram do quadrante esquerdo. E temos valores essenciais desse quadrante. Então, quando você é apresentado para esse negócio aqui, é como se fosse assim. Imagina que você só conheceu na sua vida voleibol. O único esporte que você viu, você nunca viu esporte nenhum, voleibol. Você sabe tudo de voleibol. Então, quando você chega no outro planeta, lá existe o futebol. Tu não sabes o que é futebol. Nunca te falaram o que é futebol. Quando tu desce naquele planeta, um cara te entrega uma bola. O cara te entrega uma bola. O que tu vai fazer com essa bola? Vai fazer o que tu vai fazer no voleibol. Tu vai pegar a bola e querer bater com ela com a mão. Aí tu vai dizer, pô, mas é diferente. Ela pesa mais, ela é mais dura. Não está funcionando bem. É a mesma coisa aqui. Tu estás acostumado a vida toda a ter determinadas atitudes que te deixaram desse lado aqui até hoje. Quando tu é apresentado ao marketing de rede, tu queres usar essas atitudes para fazer isso aqui funcionar. E não vai. Porque tem que ser atitude diferente. E aí que começa o grande lance. Nós precisamos aprender quais são as atitudes para que naturalmente a gente consiga mudar nossos valores e alterar essas atitudes e os resultados. Beleza? Então é isso que é importante você entender. Nessa tua parceria com a empresa, a primeira coisa que você vai precisar fazer é aprender a construir. Ok, Jupiara, eu já entendi, agora, a partir de agora eu sou empresário. Aliás, na verdade, você tem que ser um empreendedor para se tornar um empresário. Existe uma diferença entre empreendedor e empresário. Empreendedor, você tem que desenvolver várias habilidades, iniciativa, visão, foco, perseverança, criatividade, liderança. Tudo isso o empreendedor tem que ter. O empresário, ele precisa gerir um negócio, ele precisa ter boas qualidades de gestão de negócio para manter aquele negócio indo para frente e diversificar, ampliar e etc. Aqui no nosso negócio você tem que ser empreendedor, porque você começa sozinho. Olha você aqui, ó. Tá vendo você aqui, ó? Então você já não começa com uma empresa grande. É você S.A. É você sozinho, é você sociedade anônima. Você é sozinho aí. Anônima no sentido de anônimo, você ninguém sabe nem quem tu és, né? Então, quando você inicia, você precisa, cara, o que é que eu tenho que fazer agora? Primeira coisa que você tem que entender, mas eu vou deixar para falar sobre mudança de atitude e comportamento para o final. Eu vou falar da parte técnica, prática. Quando você inicia esse negócio, seu objetivo é fazer essas três coisas aqui. E aí você vai duplicar, você precisa construir rede. O que te dá liberdade no marketing de rede é a construção de rede. Porque a venda e o consumo, ela é do quadrante A. Tudo bem, Jupiara, não entendi. Olha só, o que caracteriza atividades no quadrante A de autônomo? Atividades que você precisa fazer todos os meses até morrer para ganhar dinheiro. Por exemplo, consumir produtos. Se você não comprar todos os meses produtos, você não marca ponto, você não ganha bônus. Se você vende, você precisa vender todo dia, todo mês, todo ano para ganhar dinheiro. Se você parar de vender, você não ganha. Atividades do quadrante D são atividades que você vai fazer por um tempo, mas essas atividades vão gerar resultados que mesmo você parando, você continua ganhando. Ou seja, a característica do quadrante D, aqui, é você desenvolver atividades que gerem, que você crie sistema. Você precisa ter um sistema, você vai montar um sistema, e esse sistema vai rodar sozinho depois, mesmo depois da sua morte. O Dexter Yeager morreu, ele era tipo titã na empresa. Olha que loucura, Lucas. O Dexter, quando ele morreu, ele era titã em 2019, ou 2018, quando ele morreu. Hoje ele é 3 vezes titã, mesmo depois de morto. Olha que loucura. Os filhos deles assumiram, hoje eles triplicaram o tamanho do negócio deles. Então, quando você inicia e quer construir sua liberdade, que é a rede, você precisa entender quais serão as suas atividades aqui. Primeira, você precisa focar em abrir lateralidade, que é isso aqui, ó. Você precisa buscar pessoas que queiram ser seus sócios e ligar a você. Quanto mais lateralidade você tiver, mais dinheiro você vai ganhar, ok? O dinheiro vem da lateralidade. Quanto mais linhas você abrir, mais você ganha. Por quê? Porque da quantidade vai sair qualidade.
Então, imagina que você cadastra 5 pessoas. Talvez saia um líder dessas 5 pessoas. Você precisa achar líder, você precisa achar e desenvolver líderes. Mas se você cadastra 100 pessoas, provavelmente dessas 100 pessoas vão surgir 20 líderes. E vão construir 20 linhas fortes abaixo de você. Por isso que a lateralidade é tão importante. Além do próprio, e dependendo da empresa, dependendo da quantidade de lateralidade que você tem, você também aumenta seus percentuais de ganhos. Porque entende uma coisa, imagina que você tem 5 pessoas, e se cada uma desse 5, você vai ter uma determinada quantidade aqui na sua base. Se você tem 100 pessoas e cada uma aprende isso, que tem que ter muita gente, e desce de 100 em 100, você vai ter 10 vezes mais pessoas próximas a você, consequentemente, você vai ter muito mais dinheiro. E você precisa desenvolver profundidade. O que é profundidade? Ajudar essas pessoas a crescerem, que você colocou, para que elas possam cadastrar novas pessoas da mesma forma como aprenderam com você e achar líderes aqui embaixo. Quanto mais você desce, mais chance você tem de achar líder. Por quê? Porque tem muito mais gente lá embaixo. Se ligado a ti tem 100, imagina quantas pessoas não tem no teu 5º nível. Faz a conta aí. Faz a conta aí na tua máquina. Se você cadastrar 100 e ensina cada um dos 100 a cadastrar 100 no 2º nível, 3º nível, 4º nível, 5º nível, vai ter milhares de pessoas. Então, das milhares de pessoas, vão surgir novos líderes. E o que é o líder? É aquele que vai construir o que você construiu, sozinho. Você vai ensiná-lo, ele vai aprender e ele vai replicar isso para as próximas gerações dele e ensinar eles a fazer a mesma coisa. Então, profundidade te gera segurança. Porque imagina que esse cara que colocou o líder saiu, esse cara que colocou saiu e esse cara que saiu que tu colocou. Mas tu achou um líder bem aqui, ele vai se ligar a você. Então, isso te gera segurança. Profundidade, segurança, lateralidade, dinheiro. Esse é um ponto que tu tem que entender. Por isso tem muita gente hoje na Renaudet, e eu posso falar da Renaudet quando eu conheço outras empresas, que tem um determinado PIN, mas ganha muito abaixo desse PIN. Por quê? Porque ele colocou pouca gente, ele foi gerenciar, em vez de ser líder e dar exemplo de continuar abrindo linha, ele foi gerenciar. Hoje ele tem 2 pessoas só trabalhando, ou uma, e ele ganha pouco. E outras que continuaram colocando gente, hoje tem muito mais dinheiro, mesmo tendo um PIN provavelmente menor que o dele. Beleza? Beleza. Ok, Jupiara, e como é que eu faço isso na prática? Você precisa desenvolver as AGRs. É aqui que começa a parte prática do negócio. Isso aqui é o conceito. Agora, ok. E o que são AGRs? São ações geradoras de renda. Ações geradoras de rendas que vão ações que vão te ajudar a construir isso no dia a dia. Beleza? Primeira coisa que você tem que entender é o padrão do sucesso. Eu não vou entrar nesse assunto agora. Ok? E depois você vai desenvolver as AGRs. Dentro desse padrão do sucesso, existem 4, 5, 6 atividades que você precisa desenvolver todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Primeiro, construir uma lista de nomes. Você precisa construir uma lista de nomes. A lista de nomes, eu também não vou dar esse treinamento técnico, mas se você pegar qualquer livro, tem o Lucas que fala sobre lista, tem o GoPro que fala sobre lista, você vai entender como desenvolver uma lista profissional. Lista de nomes, ok? Nessa lista de nomes, que são pessoas que você vai colocar, que você vai contactá-las para trazerem para ser seus sócios, você vai ter que aprender a fazer a coisa mais importante no marketing de rede. Contactar, grava esse nome, e depois de contactar, você vai ter que convidar. Depois que você contacta e convida, você mostra o plano. Depois que você mostra o plano, você vai fazer o acompanhamento e o fechamento. Meu amigo, é aqui que mora toda a parada. Primeiro, a lista de nomes, ela precisa ser muito bem feita, ela precisa ser viva. Diariamente você precisa acrescentar nomes nessa lista. Você precisa meter isso na sua cabeça. Você tem que acordar de manhã e dizer assim mesmo, eu vou ter que colocar 2 nomes novos nessa lista, ok? E você, para isso, vai ter que desenvolver habilidades pessoais. Por isso que aquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um livro tão importante na vida de um profissional desse negócio. Você vai ter que desenvolver habilidade de relacionamento com pessoas. Quanto mais habilidade você tem, mais pessoas vão fazer parte dessa lista.
Aí você vai fazer o que hoje é colocado como o passo mais importante, que é contactar. O que é contactar, amigos? Contactar é saber se relacionar com as pessoas. Sabe aquilo quando tu liga para alguém, às vezes tu tá de bobeira, tu fala assim, porra, eu vou ligar pro Lucas. O Lucas é um cara bacana, vou trocar uma ideia com o Lucas. Aí tu liga pro Lucas, eu começo a falar com ele pelo WhatsApp, conversas triviais. E aí, parceiro, beleza? Como é que tá a Clara? Como é que tá a tua esposa? Como é que tá o trabalho? E tu começa a puxar assunto com ele. Nesse assunto, vão desenrolando outros assuntos. No nosso caso, você vai fazer isso, mas com um interesse fundamental. Qual é? Descobrir um sonho ou uma necessidade do Lucas. Gente, isso aqui é tudo no nosso negócio. Vocês assistiram aquele filme Lobo de Wall Street? Vocês já viram um videozinho no Instagram que o cara, aquele ator, o pessoal dizia que eu era parecido com ele, rapaz, como é o nome dele? Quando eu era mais novo, disseram que eu era a cara dele, o Leonardo DiCaprio, acho que é ele, que ele pega uma caneta e diz assim, me vende essa caneta. Vocês já viram esse vídeo, né? Aí a maioria das pessoas fazem o quê? Não, essa caneta aqui é muito boa porque ela é de metal, ela escreve bonito, eles falam das qualidades da caneta. O cara que é bom, o que ele faz? Ele pega a caneta e diz, escreva seu nome. Ou seja, ele supre a necessidade da pessoa. Então, o contactar é descobrir uma necessidade ou um sonho para que você use o que você tem na mão, que é o marketing de rede / Rinode, com uma solução para ele. Gente, isso é tão óbvio em qualquer vídeo que você assiste hoje em dia. Hoje a galera está minada de vídeo em Instagram. Todo mundo fala, descubra a necessidade, encontre necessidade. Qual é a necessidade? Do mesmo jeito que você busca, quem é vendedor, busca a necessidade do cliente. Qual é a sua necessidade? Ah, meu desodorante acabou. Que é uma necessidade muito rasa. Tu vai para uma necessidade muito mais profunda do ser humano, que é o sonho dele. Ou uma necessidade urgente. Como, cara, eu preciso arranjar dinheiro que eu vou ser despejado. Só que você tem a solução na sua mão. Então, o contactar não é convidar e não é falar de Rinode. Quando você entra em contato com o Lucas, ou com a Genô, ou com o Manuel, ou com a Carla, no primeiro passo, que é contactar pessoas da sua lista, você vai bater papo para descobrir uma necessidade. Com essa necessidade na mão, você vai sentir no dia a dia a oportunidade de convidar essa pessoa para ele conhecer a ferramenta que vai solucionar o problema dele. Lembra da caneta? Meu irmão, tá aqui, escreve teu nome. Dá a solução para ele. Tá aqui, ó. Eu tenho a solução na minha mão. Tu precisa escrever teu nome nesse cheque. Tu precisa escrever teu nome nessa escritura dessa casa nova que tu vai comprar. Tu precisa assinar teu nome nesse contrato de trabalho. Tu precisa assinar teu nome nesse negócio milionário que tu estás fazendo. Tá aqui a caneta, assina. Meu irmão, o cara vai voar em cima de ti, querer pegar essa caneta e te pegar junto. Porque as pessoas vivem para realizar sonhos, cara. Mesmo que elas nem saibam que tem. Então, quando você tem a necessidade na mão da pessoa, o convidar se torna mais fácil. O mostrar o plano, mais fácil ainda. Porque tu só vai dizer para ele a ideia geral e dizer para ele, olha, sabe, tudo isso que eu acabei de falar vai resolver esse teu problema bem aqui, ó. Toda hora, tudo vai estar ligado nisso aqui, tudo vai estar ligado nisso aqui. O acompanhamento, o fechamento vai estar ligado nisso aqui. O sonho, a necessidade se tornou, nesse momento, a âncora que vai segurar o cara. Vou dar um exemplo para você. Recentemente, estava conversando com uma pessoa e ela me disse, até usei como exemplo no treinamento que eu fiz, ela me disse que o sonho dela era formar o filho dela em medicina. E ela estava com medo de não ter dinheiro para conseguir isso. Aí eu disse assim mesmo, mas pô, qual é a especialização do teu filho? Aí ele começou a falar do filho dele, a especialização. Aí eu comecei a aprofundar no sonho, mas ele desde criança, ele já aparentava ter essa vocação. Eu comecei a falar do sonho da medicina do filho dele e tal. Aí eu virei assim, disse, porra, e se tu não conseguir formar ele, cara? Se tu não conseguir, o que tu vai fazer? Tu não tem um veículo, tu não consegue fazer mais nada? Rapaz, eu já tentei, eu tô querendo, eu não consigo. Aí eu disse assim mesmo, cara, e se eu te apresentar uma ferramenta que pode te ajudar? Quando tu apresenta essa ferramenta, ele vai ter as desculpas, não vai? Não tenho tempo, não tenho dinheiro. É o medo. As desculpas nada mais são do que medo. Não sabe se funciona, se isso não é pirâmide. A pessoa tem medo porque não sabe se realmente vai ter tempo. Ela não sabe que isso funciona só 2 a 3 horas por dia. Gente, o marketing de rede é para ser desenvolvido nas horas extras.
Não precisa do dia todo. O marketing de rede, porque ele tem escala, ele funciona em cima de uma PG. Eu trabalho 2 horas, o cara que eu coloquei trabalha 2 horas, o outro que eu coloquei trabalha 2 horas. Só que eu tenho 6 horas por dia de trabalho. Deu para entender? Então, tu está aqui, tu cadastra 4 pessoas, quantas horas tem de trabalho por dia nesse teu negócio, a partir de agora? Se todo mundo trabalhar 2 horas. Tem 8, aliás, 10. 10 horas de trabalho por dia, mas tu está trabalhando só 2. E as pessoas que estão começando, elas não sabem disso, porque elas pensam do lado esquerdo. Elas pensam que é um emprego, elas pensam que vão ter que trabalhar 8, 10 horas, elas pensam que vão ter que fazer concurso, porque a mente dela está do lado esquerdo ainda. Por isso que tu tem que ter paciência e conectar urgentemente ela no sistema de educação, de treinamento. Deu para entender aqui? Então, quando eu estava conversando com ele, eu disse para ele assim, cara, que ele deu a primeira desculpa, eu disse, olha, tu estás aonde? Eu estou aqui em casa. Olha para a sala da tua casa. Tem uma parede branca aí? Tem. Agora imagina bem no meio dessa parede o quadro do teu filho formado com estetoscópio, todo de branco. Olha teu filho lá, está todo de branco, com estetoscópio, o nome, sei lá. Aquela parada de eu escutar no peito, ok? E a clínica dele por trás dele. O que é que tu vê aí? Porra, meu parceiro, o cara ficou... Então, o que foi que eu fiz? Eu mostrei o sonho, eu perguntei, mas vem cá, essa história de tu não ter tempo é mais importante do que essa foto que tu tá vendo aí na parede da tua casa? Meu amigo, muda completamente a expectativa da pessoa e a estrutura da pessoa em relação a isso. Ela já se começa a ver fazendo. Cara, se eu te ensinar a como fazer isso usando 2 horas do teu tempo por dia, para que daqui a 3, 4, 5 anos, 7 anos, 10 anos, tu consiga ver esse quadro materializado na tua casa. Tu está disposto a começar comigo? Cara, eu não falei do bônus, eu não falei que o Sandro tem barba, eu não falei que a Rinodê é não precisa nada disso. Não precisa nada disso, isso ajuda, isso complementa. Mas o mais importante é o sonho. Beleza? E, consequentemente, quando você faz isso, mostrando o plano, você consegue fazer um acompanhamento, que é responder as perguntas da pessoa, tirar as dúvidas da pessoa, introduzir ela no sistema, colocar ela para ouvir áudio, colocar ela para participar de um clube, e aí você consegue um fechamento. Existe uma diferença entre acompanhamento e fechamento. O acompanhamento é o momento que você vai tirar dúvida, explicar, botar ela para ir no evento. Por isso que é importante você toda vez estar com o convite do seminário no bolso. Sabe o evento mensal da tua cidade? Tem toda hora um convite desse seminário no teu bolso. Todo plano que for mostrar, já escala para a pessoa, para que ela poder ter mais informações. Isso faz parte do acompanhamento. E o fechamento é a hora que a pessoa decide fazer e tu vai introduzir ela no negócio de forma profissional. Tu vai introduzir ela de forma correta, explicando para ela o passo a passo, não deixar ela criar expectativas irreais. Tu vais orientando ela e colocando ela no prumo e conectando ela imediatamente aos áudios, aos livros, aos eventos. E se associar com pessoas que já têm mais tempo nesse negócio. Isso aqui, basicamente, é um negócio na prática. Ah, Jupiara, e como isso pode representar? Mas eu preciso de dinheiro para hoje, eu não tenho 5, 10 anos. Aí você vai fazer aquela palavrinha bem, você vai vender produtos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muita gente no marketing de rede confunde ainda marketing de rede com venda porta a porta. E esse é um grande equívoco. Nós não somos vendedores de porta a porta. Nós não trabalhamos na Natura, nós não trabalhamos na Avon, que são excelentes empresas, da Jequiti. O nosso negócio é construir negócios. E dentro dessa construção, eu preciso vender. A venda, ela faz parte do nosso negócio. Aí eu vou falar de um assunto que é polêmico por falta de conhecimento das pessoas, mas que não deveria ser. Que não deveria ser, porque já existe a forma de fazer e basta seguir. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá. Se eu trabalhar na Natura, como é que funciona na Natura? Eu me cadastro na Natura, me torno um distribuidor da Natura, eu compro o produto por R$100, vendo por R$130. Acabou. A minha vida até morrer vai ser isso. Eu compro e vendo, compro e vendo, compro e vendo. Eu nunca vou ter liberdade. Quando eu me envolvo numa empresa de marketing de rede, eu vou construir negócios, eu vou construir alavancagem no meu negócio e, paralelo a isso, eu vou vender produto. De que maneira? Lembra que você fez uma lista para convidar pessoas? Imagina que eu estou com 5 pessoas para mostrar plano. Detalhe,
O profissional bem-sucedido aqui é aquela pessoa que todo dia, todos os dias, mostra um plano por dia. Ele precisa mostrar o plano. O que é mostrar o plano? É sentar na frente da pessoa. Pode ser papel e caneta. Eu gosto de papel e caneta para mostrar simplicidade. Eu não gosto de usar computador, porque tudo que eu faço que se torna difícil, eu começo a eliminar pessoas. Nem todo mundo sabe usar computador, nem todo mundo tem computador, nem todo mundo tem notebook. Mas folha de papel e caneta todo mundo tem. Então, eu amo mostrar plano no papel. Eu sento na frente da pessoa e vou começar a falar com ela, escrevendo o que eu tenho para falar com ela. Então, no plano, você vai dizer, olha, Lucas, lembra que tu me falou que o teu objetivo era formar teu filho? Eu também tinha um sonho. Há tantos meses atrás, eu conheci uma oportunidade de negócio. Eu estava vivendo um momento bem desafiador. Tu vai contar a tua história. Quando essa pessoa, meu amigo, me apresentou esse negócio, eu vi a possibilidade de resolver isso. Ok? Existe um modelo de distribuição. Aí tu fala do que é o marketing de rede. Aquilo que eu falei no início. Fábrica, consumidor, papai elimina os distribuidores, os atravessadores, aproxima o consumidor do fabricante. Tu fala o conceito do que é marketing de rede. E eu fiz uma parceria com uma empresa. Tu vai falar isso aqui, presta atenção. Vai falar sobre isso aqui, tu vai desenhar no papel isso aqui, tu fala que elimina os atravessadores, que aproximam a fábrica do consumidor. Eu conheci uma empresa com a qual eu me associei. Essa empresa, ela fornece os produtos assim, sabe aqueles produtos que tu usa todo dia? Sabonete, desodorante, pois é. Tu para de comprar no supermercado e vai comprar dela direto, com 50% de desconto pelo menos. Depois tu vai pegar, usar esses produtos e tu vai falar para os teus amigos que existe essa oportunidade. E tu vais começar a construir negócio. E essa construção de negócio pode te render de X reais até Y reais, dependendo do teu trabalho individual em equipe. Estou falando de uma forma muito simples aqui, ok? Isso é mostrar plano. Isso aqui é mostrar plano. Vender produto não é mostrar plano. Mostrar plano é mostrar a ideia e o conceito do negócio. Você acabou de ouvir Mostrar o Plano e Vender a Ideia e o Conceito do Negócio com Jupiara Meneses, Imperial Elite do Rinode Group.